Você já se pegou pensando se todos nós pudéssemos nos colocar no lugar do outro e entender seus pensamentos e suas perspectivas? Esse é o poder da empatia. Nesse vídeo vamos explorar como a empatia pode melhorar nossos relacionamentos pessoais e profissionais. E além disso eu vou compartilhar dicas práticas para como desenvolver a empatia, que é uma habilidade muito valiosa. Fala YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai Figueiredo e esse é meu repertório comportamental. Seja muito bem-vindo. De acordo com Franz Duval, em 2008, a empatia se desenvolveu ao longo da evolução humana e da de outras espécies como um mecanismo motivacional, capaz de gerar atos altruístas dirigidos a outro em grande carência, ou em sofrimento físico ou psicológico. Teve início na relação mãe-bebê, gerando inicialmente essa conduta nas mães, mas sendo continuamente selecionada ao longo das gerações. Esse traço foi assim sendo um legado. Uma vez presente nos indivíduos, o traço desencadeava respostas alargadas no meio da comunidade. Pode parecer um luxo, mas essa proposta de Duval oferece uma resposta à coesão intragrupal, que facilita os relacionamentos dentro dos grupos pequenos, inibindo a violência e germinando traços de cooperação. Generalização desse traço foi vista não só entre os membros do grupo, primeiro na família, depois no grupo, mas também com membros de outras espécies. Isso explica os exemplos de situações em que os seres humanos arriscam a própria vida para salvar membros de outras espécies. E esse trecho foi tirado de um artigo que o nome é Neurobiologia e Psicologia da Empatia, pontos de partida para investigação e da promoção da empatia. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição do vídeo. Empatia é uma habilidade de compreender e sentir as emoções, perspectivas e situações de outras pessoas, mesmo não sendo sentido ao pé da letra, pois claramente a gente não está passando pela mesma situação. Empatia é essa capacidade de pelo menos a gente se esforçar para tentar entender o que a outra pessoa está passando, tentando nos colocar no lugar do outro. É muito importante nas relações humanas porque nos permite nos colocar no lugar das outras pessoas. Permite que a gente possa se conectar verdadeiramente com as outras pessoas, entendendo suas necessidades, seus sentimentos e construindo relacionamentos mais saudáveis. Além disso, a empatia também é essencial para a resolução de conflitos, a colaboração e a cooperação em diferentes contextos, desde a nossa vida pessoal até mesmo no ambiente de trabalho. Quando a gente consegue ser empático, a gente consegue construir pontes de cooperação e colaboração entre as pessoas, promovendo uma comunicação mais clara e respeitosa, com compreensão e confiança. A empatia pode fazer diferença em muitas situações, como em relacionamentos pessoais. Quando um amigo ou um parceiro está precisando da nossa ajuda e passando por um momento difícil, a empatia pode fazer ele se sentir acolhido e apoiado emocionalmente, o que fortalece o vínculo entre a gente. Em conflito, quando ocorre divergência entre duas pessoas, a empatia pode ser a chave para que elas consigam se entender e encontrar soluções que atendam ao interesse das duas pessoas, de ambas as partes. No ambiente de trabalho, a empatia é importante demais para a liderança, para ter uma liderança eficaz e para formar equipes que possam ser coesas, sabe? Um líder empático é capaz de entender as necessidades e as preocupações da sua equipe e criar um ambiente de trabalho mais saudável, mais produtivo. Na resolução de problemas sociais, a empatia é fundamental para entender e solucionar os problemas sociais, como a desigualdade, a exclusão e a discriminação. Quando as pessoas são capazes de entender e sentir as dificuldades e as injustiças que são enfrentadas pelas outras pessoas, elas se tornam mais aptas para encontrar soluções que possam ser justas e eficazes. A empatia pode fazer muita diferença em diversas situações. E agora eu vou te dar algumas dicas para poder desenvolver essa empatia. Quando alguém estiver falando com você, tenta ouvir atentamente, sem interrupções. Dê espaço para que a pessoa se expresse e tente entender seus sentimentos e as suas perspectivas. Tenta imaginar como seria estar na situação daquela pessoa e como você se sentiria no lugar dela. Isso pode te ajudar a entender melhor as emoções e o ponto de vista de outra pessoa. Pratique a empatia em situações cotidianas, como no trânsito ou em filas de espera. Quando alguém está passando por um momento difícil ou precisar de ajuda, tenta se oferecer de maneira genuína. Aprenda sobre culturas e perspectivas que são diferentes das suas. Isso pode te ajudar a ampliar a sua compreensão de mundo, entender melhor as experiências das outras pessoas. Não julgue as outras pessoas e não faça suposições sobre a vida da pessoa, sobre o comportamento daquela pessoa. É importante lembrar que cada pessoa tem suas circunstâncias únicas, tem a sua própria história. Não saia falando o que você não sabe, sem ouvir os lados da história. Todos os lados, sabe? Sem realmente saber dos fatos, pelo amor de Deus. A habilidade de se colocar no lugar do outro é fundamental, mas pode ser desafiadora quando a narrativa da outra pessoa é diferente da nossa. Isso não significa que a gente não possa entender e respeitar as experiências dos outros, mesmo que a gente não concorde com elas.
Uma forma de praticar a empatia em situações que as narrativas são diferentes das nossas é tentar ouvir e entender a narrativa e a perspectiva do outro, sem julgamento e preconceito. Tente reconhecer que as experiências e as perspectivas do outro são moldadas por experiências que ela passou, pelas próprias vivências, moldadas pelo ambiente em que ela cresceu, que ela se desenvolveu e que ela vive, pelas crenças e os valores, e que podem ser diferentes das nossas, e provavelmente são mesmo. Se colocar no lugar do outro não significa concordar com as suas opiniões, mas sim estar disposto a compreender e respeitar, mesmo discordando. É o que eu sempre falo aqui, pode discordar de mim à vontade nos comentários, sem problema nenhum, mas com respeito. Educação. É importante lembrar que a empatia não pode ser limitada a experiências pessoais. Podemos praticar em relação a situações sociais, culturais e políticas, tentando entender como essas questões afetam a vida de cada pessoa, afetam diferentes grupos sociais e quais são as necessidades e perspectivas dessas pessoas também. Não podemos ser só egoístas. Tem momento para tudo. A neurociência tem se interessado cada vez mais pelos estudos da empatia e os seus mecanismos. Vários estudos têm mostrado que a empatia envolve sistemas neurais complexos, que incluem áreas cerebrais como o córtex pré-frontal, a amígdala, o córtex cingulado anterior e o córtex temporal. A amígdala, por exemplo, é uma região cerebral que desempenha um papel importante e fundamental no processamento emocional, incluindo a capacidade de reconhecer e responder a emoções de outras pessoas. O córtex pré-frontal, por sua vez, é envolvido em funções executivas, como o controle das respostas às emoções e a tomada de decisão. A empatia pode ser influenciada por fatores como a genética, ambiente e a cultura. Alguns estudos indicam que a empatia pode ser moldada pelo ambiente social e pela experiência de vida, Como sempre, ambiente. Além disso, a neurociência também tem estudado os efeitos da empatia no cérebro e no corpo, mostrando que na prática pode levar a mudanças positivas, como a redução do estresse e do cortisol, o aumento da liberação de ocitocina e a melhoria da saúde cardiovascular. E agora falando por mim, eu venho pensando também que pode ter mudanças estruturais por causa da neuroplasticidade, pois quando preciso ter empatia, eu consigo formar linhas de raciocínio e pensamentos diferentes para situações que possam ter ocorrido. E isso vem ficando cada vez mais fácil ao longo do tempo. Hoje em dia eu consigo pensar em narrativas diferentes que possam justificar uma tal atitude, como o ambiente que aquela pessoa cresceu e que ela vive, ou coisas que possam ter acontecido naquele dia para chegar onde chegou, e por aí vai. Em conclusão, a empatia é uma habilidade fundamental para as relações humanas e envolve a capacidade de compreender e compartilhar emoções e perspectivas dos outros, e pode ser muito desafiador em algumas questões. A empatia pode ser desenvolvida através da escuta ativa, a reflexão sobre as próprias experiências e crenças e a busca por entender e respeitar as perspectivas dos outros, mesmo quando a gente discorda. Vale muito a pena investir no desenvolvimento dessa empatia, buscando construir relações mais saudáveis, positivas e respeitosas. Entendido? Espero que sim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.